Olá, meu nome é Clever Tenório, eu sou bombeiro militar e sou instrutor de primeiros socorros. Vamos falar sobre reanimação cardiopulmonar em nível de primeiros socorros. É claro que uma reanimação cardiopulmonar pode ser realizada em diversos níveis, no nível médico, intra-hospitalar, no nível do APH, né, fora do hospital, realizado por bombeiro, por enfermeiro técnico do SAMU, e pode também ser realizada por qualquer pessoa. Mesmo que não seja da área da saúde, aquela primeira pessoa que presenciou a ocorrência de uma parada cardiorrespiratória. Então, pode ser um pai, uma mãe, um professor, uma professora, alguém que encontre uma pessoa em parada cardiorrespiratória, ele preste esse atendimento inicial, estabilizando até a chegada do suporte profissional e que essa vítima seja levada, então, para o intra-hospitalar. Então, a incidência de paradas cardiorrespiratórias é muito grande no nosso país. E além das doenças cardiovasculares, uma parada cardiorrespiratória pode acontecer devido a um engasgo não resolvido, a um choque elétrico, a um trauma, a afogamento. Então, esse número relacionado a paradas cardiorrespiratórias ainda é bem maior do que esse. A estimativa é de que cerca de 1.100 pessoas por dia tenham uma morte devido a problemas, só aí falando sobre as questões de doenças cardiovasculares, né? Então, saber realizar uma reanimação nesse nível básico de primeiros socorros é fundamental para poder salvar vidas, né? Porque nem sempre há tempo suficiente de o socorro profissional abordar essa vítima em condições ainda de ser salva, né? Não dá tempo dessa vítima chegar ao intra-hospitalar em condições ainda de ser salva. Então, a primeira intervenção é fundamental, vamos falar sobre isso hoje. Tudo que vamos falar aqui é pautado nos protocolos da American Heart Association e também da Cruz Vermelha Americana. Vamos inicialmente definir o que são primeiros socorros, né? Para que fique claro, porque existe uma diferença muito grande entre primeiros socorros e o APH, o nível profissional. Então é importante que não se confunda o que a gente vai tratar aqui. Quando a gente fala de primeiros socorros, é muito comum achar que bombeiros, SAMU, são prestadores de primeiros socorros, e na verdade isso não acontece. Existe uma cadeia de acontecimentos quando a gente tem uma pessoa em situação de emergência, e existem atores diferentes nessa cadeia de acontecimentos. Se uma vítima tem parada cardiorrespiratória, o atendimento do qual ela precisa é um atendimento médico especializado, dentro de um intra-hospitalar, com equipe médica à disposição, com toda uma expertise aprofundada. Essa pessoa vai ter desfibrilador, vai ter cilindro de oxigênio à disposição, vai ter medicação que pode ser aplicada para fazer a circulação sanguínea funcionar melhor, realizando assim uma reanimação cardiopulmonar no intra-hospitalar com mais eficácia. Terão ali equipamentos para fazer exames, para identificar as causas do problema, enfim. Todo esse atendimento especializado a vítima vai encontrar dentro do hospital. Só que para chegar no hospital, é claro que ela tem que ser transportada. O transporte é ideal que seja feito por uma equipe também de profissionais que vai chegar na ocorrência com um pedacinho do hospital que é a ambulância, que vai contar também com equipe capacitada, uma equipe de profissionais da área da saúde, no caso do SAMU, no caso do bombeiro, não, a gente não é especificamente da área da saúde, mas tem treinamento, tem capacitação. E vamos chegar lá também com um desfibrilador, com cilindro de oxigênio, eventualmente com medicação que pode ser aplicada, e faremos então a condução adequada dessa vítima para a unidade intra-hospitalar, já prestando no caminho um socorro profissional, desde a abordagem até a chegada no hospital. O que nós fazemos não são primeiros socorros, nós fazemos o atendimento pré-hospitalar, um socorro profissional. Qual a diferença, então, do APH para primeiros socorros? Se
um aluno, por exemplo, numa escola, tem uma parada cardiorrespiratória, o primeiro a abordar esse aluno, essa vítima, não é o bombeiro, não é o SAMU. Nós chegaremos depois que alguém nos acionar para chegar lá. Se alguém nos acionou na cena, significa então que nós somos o segundo em cena. Existia um primeiro ator nessa cena. Esse primeiro ator, diante dessa emergência, é o primeiro socorrista. E aqui nem estou falando que a pessoa é capacitada em primeiros socorros, ou na área da saúde ou não, isso não importa. O que faz de um primeiro socorrista ser um primeiro socorrista é o fato de estar próximo da vítima quando ela tem um agravo de saúde. Então, pela definição que a gente está trazendo aqui, primeiros socorros são socorros imediatos e prestados em situação de emergência para estabilizar a vítima e prevenir agravamento de lesões. Então, quem está de imediato junto da vítima, por exemplo, numa sala de aula, é a professora. Num salão de cabeleireiro, a cabeleireira, o cabeleireiro. Numa academia, o instrutor ali de educação física. Então, dentro de uma residência, o primeiro socorrista de uma criança é o pai, é a mãe. Então, saber primeiros socorros é fundamental para todo mundo, porque eventualmente qualquer pessoa pode estar presenciando uma situação de emergência e aí acionar o socorro profissional, que chegará depois, segundo em cena, fazendo o transporte adequado dessa vítima para o hospital, para entregar a equipe médica, que serão aí os terceiros da cena. Essa é, digamos assim, uma cadeia de sobrevivência. Cadeia de sobrevivência é essa na qual o primeiro socorrista está na chamada hora de ouro, que são aqueles minutos iniciais que são cruciais para o estado de boas chances da vítima sobreviver, né? A gente pode perceber por esse estudo que eu vou apresentar agora, existem vários estudos, mas sempre tem uma média de tempo semelhante, né? Alguns vão dizer que para uma vítima de parada cardiorrespiratória ela ter boas chances de sobrevivência, tem que ser feito algo nos primeiros 5 minutos, 6 minutos. Esse estudo que estou apresentando aqui, da Associação Americana, né, a Academia Americana de RCP e Primeiros Socorros, vou deixar o QR Code para o estudo no final, ele diz o seguinte, esse estudo, que a vítima teria aí 10 minutos, onde uma intervenção sendo realizada nesse tempo, a possibilidade de sobrevivência ela é muito grande. Então, qual é a lógica que esse estudo vai apresentar? No primeiro minuto que a vítima entrou em parada cardiorrespiratória, o sangue dela está oxigenado. Ela respirava até então. O sangue onde está estacionado, ele não está circulando, o coração parou a função de bombear o sangue, de fazer circular, mas onde ele está estacionado, ele está entregando o oxigênio que existia até então ali. No primeiro minuto, então, o corpo está ainda recebendo oxigênio, o cérebro está sendo oxigenado. Agora, passou da marca de 1 minuto até 4 minutos sem que haja uma intervenção de reanimação, a gente pode perceber que o cérebro já vai ficando sem cor, começa a existir possibilidade de dano. Pode ser um dano leve, que com fisioterapia, medicação, consiga resolver num curto prazo. Pode ser um dano mais grave, que talvez deixe sequela para o resto da vida. É uma possibilidade de dano. Agora, quando chegamos na marca de 4 minutos, sem essa intervenção, e daí em diante, o que era possibilidade de dano, agora já se torna algo mais concreto. A vítima certamente terá algum dano, que pode ser ainda um dano leve, mas pode ser também um dano grave que deixe sequela. Já não é mais possibilidade, há uma certeza aí de que houve dano, se não foi feita uma reanimação cardiopulmonar. Quando chegamos na marca de 10 minutos, sem que haja uma intervenção de reanimação cardiopulmonar, as chances de sobrevivência dessa vítima são praticamente zero. Então, esse estudo mostra como é importante a intervenção inicial. Uma RCP feita por leigo, pelo cidadão comum. É hábito no Brasil que a gente
perpetue o bordão, não mexe na vítima, liga para o socorro, diante de um agravo de saúde, não mexe na vítima, liga para o socorro. E aí fica claro, o socorro profissional, diante da constatação de uma parada cardiorrespiratória, após acionado, não chega na cena em menos de 10 minutos. Então, quando vem chegar, muitas vezes é tardio. Por quê? Porque esses 10 minutos cruciais passaram e agora a gente está diante realmente de uma vítima em óbito. Ela não estava esses 10 minutos iniciais. A vítima estava vivinha, digamos assim, ali próximo do primeiro socorrista, que achava que não podia fazer nada, apenas aguardar. E pode. E pode, e não só pode, como pode fazer a melhor intervenção, aquela que vai dar condições do próprio bombeiro trabalhar, do próprio SAMU fazer o seu trabalho, que vai levar a vítima para o médico fazer o seu trabalho. Agora, se a intervenção básica não é feita, o bombeiro não tem mais o que fazer quando chega, o SAMU não tem mais, o médico não tem mais o que fazer diante desse quadro. Diante de uma parada cardiorrespiratória, como agir em primeiros socorros? A primeira coisa é saber diferenciar o que é uma parada cardiorrespiratória do que é um desmaio. E aí os protocolos de American Heart Association, da Cruz Vermelha, eles são bem enxutos quanto a isso. Eles se prestam a falar para leigos. Então não há que se esperar que você ensine da forma mais completa possível, detalhada, mais técnica. É para ser simples mesmo. O que seria esse simples diante de um reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória? A primeira coisa a se fazer é checar a responsividade da vítima. Para checar a responsividade, a gente teria aí 3 passos. A gente tem chamar a vítima, a gente tem aí a possibilidade de tocar na vítima e a gente tem a possibilidade de fazer um estímulo de pressão. Então são 3 verificações. A primeira coisa, então, é abordar a vítima chamando, né, um estímulo verbal. A vítima, se tiver com a consciência rebaixada, ela pode ali, nesse estímulo verbal, já dar algum tipo de retorno. Não respondeu. Eu tenho uma segunda checagem. Eu vou tocar na vítima. Vou tocar buscando estimular que ela possa me dar algum tipo de resposta. Ao toque, a vítima também não responde. Eu tenho uma terceira possibilidade, então. Eu posso fazer um estímulo de pressão. Anteriormente, em protocolos chamado de estímulo doloroso. A nomenclatura foi atualizada para estímulo de pressão. E o objetivo é, mais uma vez, fazer com que a vítima responda. É ideal que esse estímulo seja feito. Aqui a gente tem um pontozinho muito frágil, muito sensível, na verdade, mas que não tem um órgão frágil que pode ser atingido. A gente, no bombeiro, muitas vezes, para checar essa responsividade, fazemos essa pressão nessa região aqui da vítima, lhe causando o incômodo suficiente para ela responder. Num bebezinho, é claro, não é na mesma região. O recomendado é fazer como se fizesse cócegas no pezinho do bebê. A esse estímulo, nessa região sensível, ele geralmente responde. A vítima não deu resposta. Então aí a gente percebe que a vítima está inconsciente, né? Ela está irresponsiva. Nesse caso, a gente vai partir para a próxima verificação, que é a verificação de respiração. Se a vítima respira ou não respira, e nisso a gente vai perceber, diferenciar de fato um desmaio de uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem, nesse caso, o chamado ver, ouvir, sentir. Como está mostrando na imagem, né, aproximando o rosto das vias aéreas da vítima, nariz e boca, a gente vai fitar os olhos ali no tórax da vítima, percebendo se há expansão torácica. Se a vítima respira, o tórax expande. Se a vítima respira, a gente vai perceber som de respiração e vai sentir no rosto o fluxo de ar. Durante 10 segundos, faça essa verificação, não pode demorar muito, por motivos óbvios, né? A gente tem um tempo ali precioso. Durante 10 segundos, fazer o ver, ouvir e sentir. A vítima respirou. Durante essa verificação, a vítima estava respirando. Então, a vítima está apenas desmaiada. A vítima é inconsciente que respira, a vítima está, então, desmaiada. Se a vítima não respira,
Depois que ela já constatada inconsciente, a vítima está então em parada cardiorrespiratória para um primeiro socorrista leigo, que não é da área da saúde, não tem um treinamento específico. Por quê? Alguém poderia estar, então, aguardando que eu dissesse da verificação do pulso, né? E então deixo aqui essa informação importante, que a American Heart Association, o que ela vem dizer no protocolo dela? Que o socorrista leigo, ele não treinado, ele pode tentar checar pulso e não conseguir localizar. Ele pode estar colocando na região errada, e aí ele não sente pulso onde realmente tem. Ele pode, muito nervoso, com a palpitação lá em cima, ele, diante de uma vítima que pode estar ali prestes a morrer, né, perder a vida, ele tenta checar pulso e, concentrado, percebe um pulso, o próprio. Enfim, ele pode estar se equivocando nessa checagem. O que o protocolo vai dizer então? Não precisa checar pulso. Se o pulso estiver abaixo de 60, justifica fazer um RCP. Isso está correto. Mas para profissionais da área, o que é uma pulsação abaixo de 60? Para um pai, para uma mãe, para uma cabeleireira, para uma professora, para um instrutor de uma academia. Então, para não retardar o início de um RCP, pode-se então fazer um RCP precoce, constatados então aí em nível de não existir consciência, né, responsividade, e também não existir uma respiração efetiva. Tem um detalhe importante que é com relação na verificação de respiração, com relação à base da língua. A vítima, quando está desmaiada, o tônus muscular todo cai. É diferente de quando a gente está dormindo, onde o tônus muscular está ativo. Então, nessa imagem que vocês estão acompanhando aí, digamos que essa vítima esteja dormindo, veja que a base da língua dela, destacada em azul aí a língua, a base da língua está sustentada e permite fluxo de ar acontecendo. Mas percebam que agora ela está, digamos, desmaiada, e a base da língua se projeta contra as vias aéreas, bloqueando ou dificultando muito o fluxo de ar. Então, uma vítima que está inconsciente, ela está deitada nessa posição, com a barriga para cima, com a cabeça para cima, ela não está lateralizada, né, que a gente chama de posição lateral de segurança, ela tem aí um bloqueio ou uma dificuldade muito grande de respirar só por conta da posição. Então, durante a verificação, que a gente fala ver, ouvir, sentir, é importante que a vítima esteja com as vias aéreas liberadas. E o que seria então essa liberação das vias aéreas da vítima? É trazer a cabeça inclinada para trás. Como a gente faz? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, trazendo a cabeça da vítima um pouco mais para trás, a base da língua ela vai ser erguida, ela vai deixar de desobstruir as vias aéreas. Então, recapitulando aqui, o ver, ouvir, sentir não é apenas encostar o rosto próximo das vias aéreas da vítima e fitar os olhos no tórax. É preciso fazer isso com as vias aéreas liberadas, permitindo assim que o fluxo de ar realmente seja uma possibilidade. Fez o ver, ouvir, sentir com as vias aéreas liberadas, mesmo assim, durante 10 segundos, não foi possível perceber a respiração. Bom, a vítima, para o primeiro socorrista, está em parada cardiorrespiratória. Então, indo direto para o procedimento, a reanimação cardiopulmonar consiste em duas manobras, digamos assim. A compressão torácica e a ventilação. São dois procedimentos que, na verdade, eles não são juntos, imprescindivelmente juntos. 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações, mantém o ciclo. O risco de achar que as manobras devem ser uma após a outra e não pode fugir disso, faz com que, por exemplo, você percebeu que a vítima está em parada cardiorrespiratória, depois de fazer a verificação de consciência e respiração, mas a vítima está sangrando na boca. Ela, quando caiu, cortou, está sangrando.
Então, você não tem um dispositivo de barreira, em nível de primeiros socorros você pode não ter. Se tiver um kit de primeiros socorros, é uma possibilidade. Mas se você está na rua, você está, enfim, em casa, não tem um kit com uma pocket máscara. Não estou falando aqui do caso de uma RCP nível profissional, não é? Que você vai ter ali um BVM, o bolsa válvula máscara, ou no intra-hospitalar, que você vai ter necessariamente esse dispositivo. Estou falando de primeiros socorros. Então, se você não tem, você diz, opa, eu não vou colocar a boca na boca da vítima para ventilar. Realmente está correto, você não vai se colocar em risco para isso. Mas o erro aí é que você deixa de fazer uma reanimação cardiopulmonar por conta de não fazer ventilação, quando os protocolos dizem que o mais importante são as compressões. O protocolo traz o hands only, apenas mãos. A parte mais importante de uma reanimação são as compressões. Não vai ventilar? Tudo bem, não precisa. A própria compressão, quando realizada, faz com que o pulmão projete para fora ar, e quando você volta ao topo, que você primeiro aprofundou, você tem que voltar. Quando você volta, também a vítima acaba recebendo um pouco de ar. Há certa troca gasosa diante das compressões no tórax da vítima. Então, claro que se você ventilar, melhora. Mas se você não o fizer, manter as compressões é recomendável. Então, mas se for ventilar, as ventilações, né, elas devem ser feitas sem dispositivo de barreira, hiperestendendo a cabeça, não é, trazendo aqui para trás, para permitir que as vias aéreas estejam liberadas, fechando o nariz da vítima, porque se ventilar mandando o ar pela boca e o nariz estiver livre, o ar vai sair pelo nariz. Então prende o nariz, abarca a boca da vítima, colando realmente e oferecendo ar. As pessoas têm dúvida, acham que é sugando o ar, não, oferecendo ar. 2 vezes, como se respirasse. Não rápido demais, também não muito lento, como se respirasse. 1, 2 vezes. Ofereceu 2 ventilações, volta, 30 compressões. Porque expliquei primeiro aqui as ventilações, mas a gente sabe que inicia pelas 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Eu tenho um dispositivo de barreira. Eu coloco a máscara, a pocket máscara, ela tem uma válvulazinha que permite que se mande ar por ela e nada da vítima volta. Então, você coloca a máscara na vítima e manda o ar pela máscara sem necessidade, claro, de fechar o nariz, ela já abarca boca e nariz, hiperestende a cabeça, coloca a máscara e manda pela válvula esse ar. Voltando para o procedimento inicial, né? As compressões. As compressões devem ser realizadas 30 compressões num ritmo médio de 100 a 120 compressões por minuto, né? Não pode ser rápido demais, não pode ser devagar demais. É preciso manter um ritmo. Esse ritmo é um tanto quanto complicado quando você tenta traduzir para a prática, dizendo ritmo de 100 a 120 compressões num minuto. Você não vai ficar contando minutos, não, olhando o relógio. Qual é a dica prática que eu dou? Eu não gosto de usar músicazinha porque não acho que ninguém vai fazer uma reanimação cardiopulmonar numa vítima, uma pessoa que está entre a vida e a morte, você cantando Baby Shark ou Staying Alive. Eu sinceramente não acho. Então eu costumo nos treinamentos dizer que você vai fazer 2 compressões por segundo. Acho que fica mais claro. No treinamento fica mais ainda na prática. 2 compressões por segundo, então eu sei que não é 1 por segundo, como 1, 2, 3, 4, 5. Também não são 5 por segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Uma compressão, ritmo adequado, 2 por segundo. 2 por segundo eu tenho aí em 1 minuto, em 60 segundos, 120. Então 2 por segundo seria tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Deve também se respeitar uma profundidade, né? É claro que isso também é detalhe técnico, porque em nível de primeiros socorros não vai
buscar tirar a medida do peito da vítima, né? Por isso que é importante um treinamento prático, para que você sinta na prática, durante um treinamento, qual seria essa profundidade. Tecnicamente, num adulto, segundo os protocolos, a gente vai aprofundar de 5 a 6 centímetros, numa criança de 4 a 5 centímetros, e num lactente a gente vai aprofundar apenas 4 centímetros. A noção prática aqui então fica que você vai aprofundar um tanto no adulto e menos que isso numa criança e menos que isso no bebezinho. Daqui a pouco eu vou mostrar como fazer, inclusive, de forma diferenciada no adulto, na criança e no bebê, né? As manobras, elas se apresentam aqui tipicamente usando as duas mãos no centro do peito da vítima, mas é um pouco diferente dependendo da faixa etária também. Importante falar de posicionamento, antes de mostrar as particularidades das faixas etárias. O posicionamento das mãos deve ser no centro do peito, mas é importante dizer que não é a mão inteira no centro do peito, de modo que eu posso, na verdade, estar com a parte firme da mão, onde eu realmente vou exercer força, do lado. Se eu coloco aqui a mão no centro do peito, a parte que eu estou colocando pressão, na verdade, pode ser aqui do lado, e aí não vai fazer tanta força. Eu vou colocar a parte firme aqui da mão, o calcanhar da mão, no centro do peito, de modo que talvez quem esteja olhando pode até achar que eu estou com a mão mais para o lado, e não é. A parte firme é que está no centro, a parte que mais importa. Então, entrelaçar as mãos, colocando aqui a parte firme da mão no centro do peito. Costumo dizer uma margem aí, não seria um ponto específico, mas para quem é profissional seria no terço inferior, onde está posicionado o coração. Em primeiros socorros eu sempre digo, tem o final do externo, e aí percebeu aqui o finalzinho dele, é dele para cima, não é dele para baixo. O coração não está abaixo dessa região aqui. E temos a linha intermamilar, então seria uma margem mais alta, não é daqui para cima, o coração não está tão acima. Então seria da linha intermamilar para baixo, do final do externo para cima, nessa região. Sobre essa região, colocar a mão entrelaçada, a parte firme. É importante que esteja também o socorrista bem rente à vítima. Não pode estar afastado muito da vítima, porque você vai jogar o peso do seu corpo contra a vítima. Não é um movimento, então, com o braço, com força aqui. É um movimento em que você vai deixar as mãos firmes e o peso do seu corpo sobe e desce contra a vítima. Se você está distante da vítima, fazendo um ângulo muito grande aqui no braço, então você vai ter que estar empurrando, colocando seu peso lá para frente. Isso vai exigir mais força para comprimir bem. Quando você está bem rente à vítima, o corpo já fica posicionado em cima da vítima e fica fácil executar esse movimento de cima para baixo. Bem posicionado, então, rente à vítima, parte firme da mão no centro do peito, exercer 30 compressões, um ritmo ali de 2 compressões por segundo. Terminou as 30 compressões, inicia 2 ventilações, liberando as vias aéreas, prendendo o nariz, se não tiver pocket máscara, manter o ciclo de 30 compressões, 2 ventilações, até a vítima dar sinais de retorno, né? Começar a mexer braço, abrir o olho. Se bem que em nível de primeiros socorros, na verdade, essa não é a principal expectativa de que a vítima vá retornar nessa reanimação, mas você vai estar ali proporcionando o benefício da estabilização, até o socorro profissional chegar, e talvez até usando desfibrilador, cilindro de oxigênio, haja melhores chances de a vítima realmente retornar. O socorrista, então, primeiro, deve manter o ciclo até a vítima retornar ou até o socorro profissional chegar. Isso pode demorar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Há relatos de vítimas que ficaram recebendo ali reanimação por mais de 1 hora e puderam retornar. Então, o socorrista primeiro ele não deve parar, a não ser que a vítima dê sinais de retorno ou o socorro chegue. A diferença, e aí indo para a conclusão, a diferença do adulto, da criança e do bebê, do posicionamento, né? As mãos. Se o socorrista é adulto e a vítima adulta, então a manobra a ser realizada é de forma padrão, com as 2 mãos no centro do peito da vítima. Mas se o socorrista é adulto e a vítima uma criança abaixo de 12 anos,
Vamos imaginar aqui uma criança de 3 anos de idade, um socorrista adulto de um grande porte, claro que é peso demais. Para se projetar contra o tórax da vítima, sempre vai ter aquele risco de lesão, de costela, de fratura, né? Então, como é que a gente reduz isso? O protocolo vai dizer que no caso de um socorrista adulto com uma criança abaixo de 12 anos, a gente vai fazer então com uma mão só no centro do peito. A outra pode estar inclusive mantendo as vias aéreas liberadas para ajudar nessa troca gasosa mais facilitada, nessa troca com o ambiente. No caso enquanto você está fazendo as compressões, já irá acontecendo esse processo. Então, um socorrista adulto de grande estatura e a vítima, a criança, com uma mão apenas. Não vai estar liberando as vias aéreas da vítima, fazendo a hiperextensão. Você pode estar com a mão aqui para trás, só evitar o quê? Apoiar a mão numa superfície. Você vai estar distribuindo seu peso em 2 pontos. Então, ou aqui hiperestendendo para manter a via aérea liberada, ou então deixa a outra mão aqui atrás das costas enquanto está fazendo a compressão. E no caso do bebezinho, essa mesma manobra pode ser executada também. Na verdade, a primeira recomendada, que você também com a parte firme da mão, no centro do peito do bebezinho, execute as compressões. É claro, com bem menos intensidade do que você iria fazer numa criança. A gente está falando aqui de um bebê abaixo de 1 ano de idade. Mas é claro que o primeiro socorrista ele pode não ter segurança para isso, ter uma estatura muito grande, o bebezinho ser, por exemplo, de 1 mês de idade. Então, pode ser peso demais. Quero fazer de um jeito mais seguro. Tem protocolo também, traz uma outra maneira, sim. Você pode abraçar a vítima aqui, envolvê-la, e com os 2 polegares no centro do peito, executar as compressões. Então, a maneira perde um pouco de efetividade, por isso que o manual vem dizer primeiro da tentativa de fazer com a parte firme da mão mesmo, mas aqui você ganha mais segurança. Então, é uma possibilidade de fazer com os 2 polegares no centro do peito. Em especial no caso do bebezinho, o ciclo de 30/2 ele é diferente. Geralmente ele vai parar por uma causa hipoxêmica e não cardiogênica. Então a gente faz 15/2. 15 compressões, 2 ventilações. Então, nessa perspectiva, a gente aumenta a oferta de oxigênio. Provavelmente esse bebê parou por uma baixa oferta de oxigênio e não por um problema cardíaco em si. Por esse motivo, a gente faz de forma diferenciada nele. A respiração também, no bebezinho, também a ventilação boca a boca, não é prendendo o nariz e mandando o ar pela boca. A estrutura é tão pequena, é tão tudo próximo ali, que o recomendado nesse caso é abarcar nariz e boca. Então, a boca do socorrista abarca nariz e boca da vítima e manda ar. Claro, diferente de uma criança, de um adulto, você não vai estar projetando muito ar do seu pulmão. Olha, é discrepante o tamanho de um socorrista adulto, do pulmão do socorrista adulto, para o pulmão de um bebezinho, então menor que 1 ano de idade. A gente geralmente recomenda encher a boca aqui, a bochecha de ar, e vai mandar para o bebezinho só o que tiver aqui acumulado na bochecha. Então, se o socorrista mandar muito ar, há perigo aí de insuflar inclusive o estômago da vítima. Você vai mandar muito ar, em excesso. Então, ter esse cuidado aqui com o bebezinho. Importante dizer, como na imagem aí, a vítima, independente da idade, deve estar sempre numa superfície plana e rígida. No caso do bebezinho, se estiver num berço, numa cama, cada vez que você comprime ali, perde efetividade, porque você pode estar comprimindo e a vítima afunda junto com a superfície. Então, sempre numa superfície plana e rígida. Geralmente trago também reflexão a respeito da prioridade da RCP diante de outras emergências, em especial um sangramento volumoso. Se a vítima tem um sangramento volumoso e a gente faz um RCP nela, ela está em parada cardiorrespiratória. Eu identifiquei a necessidade de fazer a RCP. Mas se eu faço uma RCP nesse quadro, cada vez que comprimir a vítima,
o coração da vítima vai ser projetado mais sangue, a vítima vai perder mais sangue. Então, já pude ver situações em que a vítima estava recebendo uma reanimação e estava com sangramento volumoso, a pessoa prestava fazia uma RCP de alta qualidade, era perceptível isso, num ritmo adequado, bem posicionado, só que cada vez que fazia, a vítima sangrava mais. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que a RCP ela é fundamental diante de um quadro de parada cardiorrespiratória, mas se houver um sangramento volumoso associado, um corte significativo, é importante primeiro a gente conter o sangramento, ou alguém possa conter esse sangramento enquanto a gente faz a RCP, mas nunca priorizar a RCP em detrimento desse sangramento. Então é importante compreender que se a gente faz uma reanimação diante de um sangramento volumoso, a vítima vai perder muito sangue, e aí a própria manobra de reanimação não vai ter significado, porque o coração não vai ter nem sangue para estar bombeando. Então é um detalhe, mas que na verdade é o tipo de óbvio que tem que ser dito, né? Por fim, eu gosto sempre de trazer para a realidade, para que as pessoas possam sentir a importância de uma RCP. Eu falei aqui de modo técnico, mas gosto de trazer para uma realidade, quando uma vida está prestes a ser interrompida e você possui conhecimento suficiente para, em nível básico mesmo, conseguir dar uma chance de uma história poder ser continuada, né? Então isso que é um milagre que uma RCP pode proporcionar. Eu vou deixar aqui o vídeo no encerramento, mas quero dizer que espero que tenha sido proveitoso esse momento. São dicas simples, são básicas, mas é o básico que salva a vida, né? Busquei trazer aqui o conhecimento em nível de primeiros socorros, me limitando a falar como se falasse para um público leigo, porque esse é o nível de primeiros socorros, né? O que o médico fará dentro do hospital, no intra-hospitalar, quando fizer um RCP, não é nível de primeiros socorros, né? O que um SAMU faz, o bombeiro faz, não é nível de primeiros socorros, são socorros, é um socorro profissional. Então, claro que os senhores devem ter conhecimento de como fazer de forma mais aprofundada, mais complexa, mas também é preciso que conheçam de como fazer de forma básica. Se eu não tiver uma pocket máscara, se eu não tiver um BVM, se eu não tiver um desfibrilador, se eu não tiver uma equipe à disposição, se eu não tiver, enfim, suporte profissional, como fazer? Então, esse como fazer, quem vai dizer, nesse caso, é o primeiro socorro. Espero que tenha sido proveitoso. Estarei sempre à disposição. Está em minha rede social, @CleverTenório, no Instagram. E meu contato de telefone 82, eu sou de Alagoas. O número é 829-9910-5673. Vou estar sempre à disposição. Don't breathe. When you learn first aid with St John, you learn to save a life. Book your St John Ambulance first aid course today.